Bom, pessoal, eu vou dar início agora ao nosso webinar. É o mercado das energias renováveis, construindo um caminhos de sucesso. Eu sou Renata, faço parte aqui do Departamento de Formação Profissional da HK Rio, sou coordenadora do departamento. É um prazer ter vocês aqui conosco. Para quem não conhece aqui o departamento, o nosso trabalho, a HK Rio, né? A HK Rio fomenta negócios entre Brasil e Alemanha e possui representação da economia alemã no Brasil, reforçando sua cooperação com foco nas temáticas da transição energética e sustentabilidade. O Departamento de Formação Profissional é um dos braços no desenvolvimento desse mercado, contribuindo com os projetos de formação, de capacitação, de treinamentos em company, que objetivam disseminar o conhecimento nas áreas de energia, sustentabilidade, inovação. E no webinar de hoje, a gente vai explorar as energias renováveis e a importância da capacitação da mão de obra para uma transição energética mais justa. Estamos aqui hoje para mergulhar nessas discussões, aprender com os nossos especialistas e compartilhar insights valiosos do setor. Ao final das apresentações, a gente vai, ao final das apresentações dos palestrantes, temos aqui um tempinho onde iremos responder o chat com as perguntas de vocês. Então, não deixe de compartilhar. Mesmo que não haja um tempo suficiente aqui no nosso webinar, a gente vai fazer com que essas respostas cheguem até vocês. Então, de antemão, agradeço aos nossos palestrantes por terem aceitado o nosso convite, por tanto tempo de parceria, né? Uma parceria de muito tempo. Tenho a certeza que suas contribuições são fundamentais para tornar esse evento mais enriquecedor. Então, nosso primeiro palestrante é o professor Diego Malagueta. Professor Diego, por favor, junte-se a nós, a mim. Boa tarde a todos. Olá, professor. Prazer enorme. Agradeço agora, olhando para você, seu aceite, seu convite. Pessoal, o professor Diego é engenheiro mecânico de formação, doutor em planejamento energético da COP, da UFRJ, atuante na área de energia solar, renováveis, políticas públicas. Professor é professor, divulgador, científico, youtuber, criador de conteúdo de do podcast Energia para o Cidadão. E o professor é membro do nosso quadro docente do curso Gestão em Energias Renováveis e do nosso curso de pós-graduação, o EUREM. Então, professor Diego, a palavra é sua. Vou pedir para as meninas compartilharem aqui a tela. Não, perdão, professor, o senhor que vai compartilhar. Então, por favor, fique à vontade para compartilhar sua apresentação. E uma ótima palestra. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos. Me confirme aí, alguém da equipe. Já estamos vendo. Já está vendo. Não, a gente conversou fora, né? Eu trouxe só uma imagem, na verdade, para a gente fazer uma conversa rápida aí nesses minutinhos. Contextualizando, eu acho que um pouco dos problemas e soluções, né? Porque mercado surge daí, né? Tem problemas a serem resolvidos, isso é muito a vida também profissional do engenheiro, a gente busca soluções, e as soluções nos trazem problemas diferentes daqueles anteriores, e assim vai. Então, se nós olharmos as transições energéticas históricas, as grandes mudanças que fizemos, né, o que eu entendo, pelo menos, né, e alguns especialistas trazem como transição energética, né, quando você troca de um que até então é seu principal energético da sociedade para um energético que vem e toma aquele lugar. Mas se nós observarmos nessa imagem, quando a gente sai da biomassa para o carvão como principal, a gente não deixou de consumir a biomassa. Quando, em meados do século passado, o petróleo suplanta o carvão, a mesma coisa, a gente não deixou de consumir carvão, ele continua crescendo. A gente vê que a gente está olhando aqui um gráfico de 1800 até quase 2020, pré-pandemia. E por aí vai. Então, quando a gente fala desse novo mercado das renováveis, primeiro, o que eu acho que é interessante da gente
começar aqui, é que se a gente olhar, as renováveis estão numa pontinha, a partir da hidrelétrica, aqui no azul claro, e sendo que a hidrelétrica não é uma tecnologia nova, né? Então, é bastante consolidada, desde o início da eletrificação dos grandes centros urbanos, a gente usa hidrelétrica também onde convém, né? Onde ela é adequada. E ainda assim, ela é pouco, ou seja, a solar e a eólica que a gente olha hoje e quase todo mundo vê nos telhados dos vizinhos, nas estradas a passeio, os parques eólicos, dependendo de onde vocês morem, ou seja, aquilo está na realidade dos jornais, das coisas, ou seja, parece uma explosão, e é uma explosão, porque partiu de um zero, né? Partiu de algo muito pequeno, mas essa explosão ainda não representa nada do mundo, do que a gente consome de energia se compararmos com os tradicionais. Então, uma das coisas que eu queria trazer nessa minha fala é o quanto isso que a gente vê como um mundão, às vezes, porque está muito na mídia, está muito em fala e está muito das oportunidades do mercado, ainda é só um pedacinho. Mas uma das outras, acho que eu pensaria em três grandes coisas que eu gostaria de trazer. A outra delas, e a minha caneta não está funcionando, testei antes, não está funcionando agora, não tem problema, com o marcador dá para ver. O que eu vou querer trazer é que parte do desafio da atual transição energética é que, diferentemente das outras, por causa das mudanças climáticas que nós vivenciamos, a gente vai ter que seguir um caminho um pouco diferente. Não basta elas se tornarem o primeiro lugar, as principais da nossa base. Há uma imposição, há uma necessidade para que a gente cause menos danos ao planeta e, consequentemente, a nós mesmos também, que a gente, em algum momento, faça essas curvas diminuírem. Elas têm que começar a se espelhar. Não vai ser exatamente um espelho, né? Era esse o desenho que eu ia fazer, mas talvez seja melhor até eu não estar fazendo. Os alunos que já me viram em sala sabem que desenho não é o meu forte. Então vocês com certeza estão imaginando melhor do que o meu desenho. A gente vai ter que fazer isso descer. Não vai ser uma curvinha tão bonita assim, mas é necessário que a gente comece a de fato substituir e não apenas suplantar a fonte anterior. E esse eu coloco em muitas das minhas falas, seja numa palestra, numa sala de aula, como talvez um dos maiores desafios da transição energética, que por vezes fica meio que, a meu ver, deixado um pouco de lado, com menos holofote do que precisa, porque esse desafio é gigantesco de fazê-las diminuir. E o terceiro ponto, volta um pouquinho no início da minha fala, antes de eu trazer qualquer ponto, que por que a gente está em busca disso, né? Parece óbvio, mas vamos lá falar. Porque as fontes convencionais, principalmente as fósseis, e a magnitude desse nosso consumo, nos leva a emitir gases de efeito estufa que altera esse balanço no planeta da camada de ozônio e está alterando o clima. Então eu preciso entrar com fontes que não alteram o clima. O que eu quero provocar aqui de exercício mental é que quando a gente começa a utilizar o carvão no lugar da biomassa, é porque a gente estava consumindo as florestas, a gente não, nós estávamos atrasados ainda do ponto de vista tecnológico, mas a Europa consumia a floresta no entorno dos seus grandes centros, Londres, Paris, etc., em busca de lenha para cocção e para aquecimento. São países muito mais frios do que o nosso. E essa madeira estava começando a ficar escassa. Essa floresta estava diminuindo, essa floresta estava ficando mais distante da cidade. Então o carvão vem como uma solução à escassez da lenha. Anos mais tarde, a gente vai perceber que quando você concentra essas emissões do carvão, imagina, ainda sem filtro, etc., estou lá no início da Revolução Industrial, começa a jogar uma fumaça na cidade que intoxica a nossa respiração, que causa chuva ácida, que diminui a incidência solar sobre a região. Então você começa a ver os efeitos negativos. A indústria do petróleo vive coisa parecida. Por incrível que pareça, é um problema ambiental a quantidade de esterco de cavalo nos grandes centros urbanos. E a indústria automotiva vem como uma solução à poluição ambiental causada pelas carruagens movidas a cavalo. Anos mais tarde, a gente vai ver também os efeitos na atmosfera local
para problemas respiratórios, né, saúde pública, etc. E em larga escala a gente começa a ver o acúmulo disso tudo no globo e as mudanças climáticas. Então o que eu estou provocando aqui é que quais serão os efeitos da explosão das renováveis? Nós podemos não saber quais serão, e a gente pode afirmar que para a mudança climática elas são melhores, uma eólica, uma solar, que são as principais hoje, mas dizer que elas não terão efeito, quando eu pensar que esse amarelinho um dia tem que ter o tamanho deste azul, é um pouco ingenuidade, né? Então, como um acadêmico, um especialista, eu aponto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essas vão ser as novas oportunidades. Então, tudo bem, eu posso estar viajando e no tempo 1 ou 2 décadas, mas não, cada vez as mudanças são um pouco mais rápidas. E aí, estou na metade da minha fala, dá para eu começar a explorar a segunda metade. Eu estou controlando aqui, tá, Renata? Mas é o seguinte, a gente já começa a ver, mesmo esse númerozinho sendo muito pequeno, mesmo esse gráfico sendo pequenininho, a gente já começa a ver em alguns lugares. Tem até uma outra imagem, mas não aloquei aqui, mas eu posso trazer números que, obviamente, vamos pensar um caso extremo, tá? Vamos pensar que conseguir fazer apenas um exercício de ficção, que nós tentássemos produzir toda a nossa eletricidade a partir de painéis fotovoltaicos. De cara, a gente esbarra com um problema. Tem sol de dia, não tem sol de noite. Então, você já vai para um cenário binário dia-noite que a gente sabe que não podemos, não tem solução para isso. Não tem como ser automático, ou teríamos que arranjar soluções, como armazenamento, etc. Mas o que eu quero pontuar disso? Essa intermitência da eólica e da solar já trazem desafios e já trazem oportunidades de mercado. Hoje, a Califórnia, nas 2 horas do amanhecer e nas 2 horas do anoitecer, ela já tem uma inversão de potência em que toda a fotovoltaica se desliga ao mesmo tempo, ou se liga ao mesmo tempo, né? O amanhecer e o anoitecer, e ela tem que religar com outras fontes. Como uma ordem de grandeza para você, em alguns dias do ano de céu claro, essa inversão é algo em torno de 15 a 20 gigawatts. E para servir de comparação, é só a gente pensar que toda a usina de Itaipu tem 14 gigawatts. Então, durante vários dias do ano, a Califórnia tem que ligar mais do que uma Itaipu em 2 horas de potência, ou desligar tudo isso em apenas 2 horas. Isso são desafios operacionais que transformam todo o setor elétrico. Então, a entrada das renováveis ela está mudando todo o centro, o cerne de se produzir eletricidade numa nação, e por isso em qualquer lugar do mundo, por mais liberal ou autoritário que seja o governo, ele centraliza, tá? Eu acho que eu posso até parar de compartilhar para o pessoal ver um pouco a mim, que eu não sei se vem ao mesmo tempo os dois. Já viram a imagem, o que eu queria provocar. É o seguinte, é regulado, é um sistema regulado. Por quê? Por uma questão de segurança energética. Tá? Então, a gente quer a garantia de energia. Seja a gente na nossa casa, ao tocar o botão do interruptor, a luz se acender imediatamente, acordar no meio da noite, ligar geladeira, ar-condicionado, estar tudo funcionando sempre, a gente quer essa disponibilidade sempre, como uma nação que é isso, porque isso é a garantia num setor produtivo, comercial, etc. Então, qualquer insegurança energética é um problema, e por isso ele é extremamente regulado em qualquer lugar do mundo. E nessa gestão da segurança energética, tradicionalmente, os países sempre se preocuparam por estoque, seja o estoque de gás natural, seja o estoque de petróleo, seja o estoque de água em reservatórios hídricos, você estocar sua energia. Então, é um problema de energia, de estoque. E as fontes intermitentes estão mudando a cara do setor, transformando o que eram problemas de energia, estoque, em problemas de potência. Porque ora eu tenho energia renovável, ora eu não tenho as intermitentes. E quando eu não tenho as intermitentes, eu tenho que ter de outras. Então a gente está mudando a cara. E qual um ponto aí principal? A gente vem de uma estrutura, desde o início da eletrificação, no início do século XX, ou seja, de um século de construção da eletrificação mundial, praticamente, em torno
de eu fazer estoque centralizado e distribuir e entregar para os consumidores. A gente está começando a fazer os consumidores gerarem também em GD. A gente está colocando, apesar de plantas centralizadas, plantas que a gente não estoca energia, que elas são energias de fluxo, fluxo de vento, fluxo solar, fluxo de hidrelétricas a fio d'água, que elas me dão quando elas estão disponíveis, que é desacoplado da minha demanda. Então, toda a estrutura elétrica das redes, não é no Brasil, é no Brasil e no mundo, foram moldadas por uma forma, e a forma da gente produzir energia está mudando e vai mudar, e a gente tem que adaptar esse sistema. Não é uma impossibilidade técnica, mas ele não fora construído dessa forma. Então, talvez, se pensado desde o início, como qualquer projeto feito, qualquer prédio iniciado, né? Desde a planta, eu quero a minha janela aqui para entrar o sol aqui, o vento ali, é uma coisa. Depois que está construído, eu mudar, é totalmente diferente. E parte do desafio do setor elétrico é esse, a gente mudar, trocar o pneu com o carro andando, porque a gente está mudando a forma de se produzir energia. E essa combinação, até que durante essa transição, né, não só a transição energética, mas a transição dessa mudança de infraestrutura do setor, isso são desafios e oportunidades em paralelo, sempre as duas faces aí da mesma moeda. E eles vão andando mãos dadas até que a gente transforme significativamente esse setor. Acho que era um pouco aí a minha fala, passo até com menos tempo aí para vocês, mas é bom que sobra tempo para o pessoal fazer perguntas ao final. Obrigado, Renata, pelo convite mais uma vez e a toda a equipe da HK. Eu que agradeço, Diego, eu agradeço muito a sua contribuição, é uma rica contribuição com a gente aqui. Eu acho que vale ressaltar a importância de tudo isso que você falou, essa curva, ela vai se respaldar na necessidade cada vez maior de uma capacitação, de uma readaptação, de nos descobrirmos num novo caminho rumo a essa transição mais justa, porque é um caminho, né, uma construção, então não vamos fazer de uma hora para outra, mas essa necessidade ela está aí batendo a nossa porta. Então, aproveito a oportunidade aqui, aproveito a fala do professor Diego, essa breve apresentação para falar, para lançar aqui, para apresentar para vocês que estão aqui nos assistindo. Estamos abrindo a nossa próxima turma do curso Gestão em Energias Renováveis. O nosso curso já é uma longa parceria com a COP, de onde conhecemos o professor Diego, onde temos um quadro docente de alta relevância. Esse curso ele é oferecido há mais de 10 anos e a gente vem contribuindo, capacitando aí através da Câmara Alemã, através dessa parceria, diversos profissionais para o setor de renováveis. Meninas, por favor, pode compartilhar a minha apresentação, vou apresentar aqui rapidinho. Mostrar para vocês um pouquinho. O curso, gente, eu não vou tomar muito tempo. As meninas estão aqui no chat, elas vão tirando as dúvidas se necessário. O curso Gestão em Energias Renováveis, ele tem o objetivo de formar profissionais com uma visão ampla na geração de energias renováveis no Brasil, com ênfase nas suas tecnologias. Então, o professor Diego, por exemplo, ele é professor do nosso curso de Energia Solar, temos outros professores no quadro. A carga horária do curso é de 60 horas, ele é dividido em 12 módulos, onde ele perpassa aí por todas essas fontes de energia. O curso ele é integralmente online, com acesso, com conteúdo assíncrono, que significa todo o material é armazenado na nossa plataforma de aprendizagem, mas nós temos encontros síncronos, encontro com todos os especialistas do curso ao final de cada módulo. Então, vocês vão ter a pessoa que tiver interesse e se matricular, vão ter contato também com o professor Diego numa próxima oportunidade. As aulas iniciam no dia 6 de junho e a gente está com inscrições abertas. Pode passar para outro slide, por favor? Acho que as meninas não estão me ouvindo. Então, fica aqui a dica. Não. Fica aqui a dica. Esse é o nosso curso de capacitação. Temos aqui um breve, para quem tiver interesse. Pode descompartilhar, por favor, que eu vou chamar a Fernanda.
temos aqui uma breve oportunidade para vocês e peço que quem esteja aqui conosco fique até o final, que nós vamos oferecer uma condição especial somente para quem está nos assistindo. E aí a gente volta com mais informações, com esse segundo slide, para não tomar muito tempo também. E aí a gente traz agora a nossa próxima palestrante, com muito prazer, Fernanda Pérez. Fernanda, ela é... Fernanda? Não sei se... Oi, estou aqui. Não ouvi ainda. Boa tarde. Boa tarde, Fê. Seja bem-vinda. Agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a Brunel por nos emprestar a especialista deles. Mas, bom, vamos às apresentações oficiais. Fernanda é psicóloga de formação, com 15 anos de experiência em recrutamento e seleção. Atua há 1 ano como especialista em desenvolvimento de negócio pela Brunel. Ela é responsável pelos clientes do setor de renováveis no Brasil e Latinoamérica, certo? A Brunel é uma empresa associada da Câmara Alemã, nós temos uma grande parceria, e a Fernanda também é membro da nossa rede Alumni, ela é a nossa ex-aluna do curso de Hidrogênio e Transição Energética, outro curso também de grande sucesso aqui da Câmara Alemã. Fernanda, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Toda a equipe HK, Lorena, Brenda, Natasha, que não está aqui. Enfim, vocês sempre muito acolhedoras com todo o pessoal da Brunel e realmente é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite, oportunidade de estar no mesmo webinar do professor Malagueta, que, enfim, é uma honra mesmo. Espero poder contribuir um pouco. Bom, como a Renata falou, eu fiz o curso de hidrogênio verde, foi muito interessante, porque um mundo totalmente novo, assim. Eu também fiz a minha transição energética, então é possível sempre uma pessoa em alguma carreira mesmo, já um pouquinho, né, já trabalhou há um tempo, já está um pouco mais estabelecida, pensar numa transição energética. Então, super possível. Eu fiquei 6 anos trabalhando muito no setor de petróleo, muitas vagas desse setor, e agora estou, né, já há 1 ano voltando a esse outro lado de energias renováveis e limpas, e tem sido bem interessante tudo que eu tenho aprendido. Bom, pode compartilhar, por favor, Lorena? Vou falar brevemente também, como nos foi pedido. Pode aumentar, eu acho, para mim está pequeno. Posso seguir, Renata? Pode. Para mim aparece na em modo verdade, apresentação. Esse primeiro... também? Não, acho que está bom. É porque depois tem um que está pequenininho, mas a gente vai tentando. Não, basicamente dividindo o meu e-mail aí com o pessoal que quiser anotar e o meu LinkedIn, pode passar para o próximo. Como a Renata falou, introduziu, eu trabalho na Brunel há 1 ano e desenvolvo na Brunel um papel que a gente tem com um grande apreço na nossa companhia, porque o nosso business, para ser bem, resumir para o pessoal que não conhece, trabalhar com encontrar a força de trabalho para os nossos clientes, né? Encontrar os profissionais. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter um lado comercial, fazendo esse approach com os clientes e trazendo essas pessoas para perto da gente. E também, então, a gente tem um lado que lida com os candidatos, que é a ponta que está buscando uma oportunidade para se recolocar, ou para voltar para o mercado, ou para mudar de situação onde esteja, ou de trabalho. E o outro lado é o cliente, procurando alguém, né? E então, na Brunel tem um papel que é tanto comercial quanto de recruiter, né? E aí eu vou passeando nesses 2 lados um pouco também na minha fala, tá? Bom, é importante dizer que quando a gente fala de energias renováveis, na Brunel a gente tem alguns verticais, que são setores onde a gente atua, né, no negócio. E renováveis é um desses verticais, né? Então, a gente tem, dentro de renováveis, a gente entende outras energias que não necessariamente vão ser renováveis, mas elas são energias limpas. O que isso quer dizer? São energias que não vão ter impactos ambientais e fazer, né, como carvão, por exemplo, descarbonizando cada vez mais, a gente consegue ter uma energia mais limpa e talvez não renovável, mas que seja cada vez mais limpa. Então, a gente atua nesse grande escopo de renováveis
sendo energias também limpas, né? Como transmissão, por exemplo, elétrica não é renovável, ela já aconteceu e ela não vai se renovar, mas ela é limpa, né? Ela não polui nesse sentido. Então, dentro desse escopo de renováveis, né? O professor falou, basicamente, resumindo, a gente tem a parte de energia solar, eólica em terra, né? Eólica offshore, hidrogênio verde e energia elétrica, que a gente entende por distribuição, biocombustíveis e biomassa. No Brasil, a gente já tem aí um desenvolvimento muito grande na energia solar, na energia eólica onshore também, e biomassa é algo que a gente também faz muito bem, mas a gente vem ainda desenvolvendo outros estudos, a gente como país, né? Para poder alcançar outras tecnologias, né? Como o professor estava falando, essa parte de depender de energias que são intermitentes é ruim. A gente precisa ter uma gama cada vez maior para que nas intermitências naturais, de faltou sol, faltou vento, a gente consiga ter outras captações de energia, né? E tudo isso são desenvolvimentos que vão acontecer com profissionais que se preparem para trabalhar nessas áreas, né? A gente vem observando, desde 2012, né, mais de 900 mil empregos surgiram no Brasil só em energia solar. Então, aí já é um bom termômetro de que solar realmente é uma área que ainda contrata bastante no nosso setor, no nosso país, perdão. Porque, claro, a gente tem muito planta solar, a gente tem muitas fazendas solares e o desenvolvimento nessa área veio de uma tecnologia que, né, conseguiu avançar aí ao longo do tempo. Mas o Brasil vem querendo atingir outras tecnologias e, com isso, a demanda por profissional vem sendo uma questão muito importante. Da onde vão vir essas pessoas? Porque se elas não trabalham ainda com isso, como elas vão poder ajudar, né, essas empresas a desenvolverem essas tecnologias? Então, pensar numa formação e numa instituição que consiga te trazer conteúdo e aprimorar, né, o que você pode pensar sobre o assunto e discutindo, né, com os próprios alunos pares seus no curso, faz com que você consiga, né, ter aí preencher um pouco desse gap, né? É importante pensar que o mercado busca profissionais que trabalhem, que já tenham alguma experiência, mas o mercado de renováveis ele está bem aberto a pessoas que queiram fazer a sua transição, queiram vir de outras energias, queiram se desenvolver. Então, a gente observou que no ano passado, só em 2023, foram mais de 100, né? 109 novos parques eólicos no Brasil. E a maioria deles estão concentrados nesses estados, né? Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Então, a gente já nota que no Nordeste a gente tem uma quantidade maior, né, de parques eólicos e também a parte de solar é muito concentrada. Mas isso não quer dizer que essas posições de trabalho estão só nesses locais. É claro que a gente, quando pensa de forma operacional, uma empresa vai instalar uma planta e vai precisar, né, de uma quantidade de pessoal para começar esse trabalho, vai se concentrar no local onde essas plantas acontecem, isso é óbvio, mas a gente tem diversas outras posições no Brasil inteiro que fazem parte do negócio de renováveis, né? Porque, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado que tem a maior concentração de empresas, né, da matriz das empresas no setor de renováveis, assim como no Rio a gente tem né, a maior parte de empresas do setor de óleo e gás. Então, quando a gente observa que esse mercado de São Paulo tem muitas posições, a gente está falando de posições administrativas, de posições gerenciais, de posições na área de tributos também, na área no jurídico, principalmente, porque essa área de eólica offshore, principalmente, vai crescendo muito para essa área tributária, para a área do jurídico, e, enfim, área comercial bastante, porque essas pessoas precisam vender, né, fazer a venda dessas novas commodities, né, se a gente pode chamar assim, que vão ser essas tecnologias renováveis. Então, existem vagas em todo o Brasil. É claro que a gente está falando que o grosso dessas oportunidades fica concentrado muitas vezes no Nordeste. Então, é interessante observar esse movimento e, quem sabe, pensar como que funcionaria, né, para o profissional que busca atuar desde o início, né, do zero nessas criações de plantas, tá? Projetos, trouxe um pouquinho de projetos previstos no Brasil e previsões de vagas, não estão todos os projetos aí, só trouxe alguns, como falou para a gente ser breve.
A previsão que a gente vai ter, né, no PECEM, que fica no Ceará, uma planta de hidrogênio, diversas empresas estão envolvidas nesse projeto, a Brunel está antenada com essas empresas também, e aí cerca de 80 mil vagas são previstas apenas para o projeto de hidrogênio, para a planta de hidrogênio do PECEM. Né? A Itaguaí, que aqui no estado do Rio, também está se falando em fazer uma produção de hidrogênio verde, né? A gente tem observado que o hidrogênio verde está trazendo muitos profissionais de outros mercados, até de pessoas que não sejam necessariamente de energia, têm se interessado muito, porque o hidrogênio, ainda que precisa ser muito desenvolvido em termos de estudo, em termos de como transportar, e eu vi isso no curso, né, todos os desafios do hidrogênio verde, ainda assim traz muito interesse, né, porque ele pode suplantar aí em diversos segmentos a energia que esses segmentos utilizam, que hoje não é tão limpa quanto desejável, o hidrogênio vai suprindo de diversas formas. Ele pode ser transformado e usado de diversas formas também. Bom, a Equinor, né, que é uma empresa gigante, assim, que a gente também conhece como uma boa oportunidade de carreira para os candidatos, eles estão com uma nova previsão de uma nova planta solar no Rio Grande do Norte, né? E o estado do Alagoas tem trabalhado também no projeto com essas duas empresas, a Braskem e a Veolia, para desenvolver biomassa. Tá? Se a gente entrar no LinkedIn hoje, né, que é a nossa ferramenta na Brunel principal, uma das ferramentas que a gente trabalha, mas essa é uma que vai estar aberta o tempo inteiro, né, realmente, a gente consegue ver facilmente 102 vagas, né? Isso eu abri ontem no LinkedIn, mas isso é muito orgânico, né? Por um lado, essas vagas não são fechadas muito rápidas, né? Porque encontrar esses profissionais, né, não é algo fácil. Por outro lado, novas vagas vão surgindo. Então, hoje, se entrar, talvez o número seja diferente e essas vagas estão em todo o Brasil, como eu estava falando antes, não estão concentradas só em alguns estados, tá? E previsão na fotovoltaica, sempre é essa forma de falar, eu prefiro falar solar, são mais de 280 mil previsão de novos empregos em 2024, tá? Bom, e recentemente, foi em abril, mais ou menos, a gente até divulgou na Brunel, saiu uma medida provisória para uma nova tributação sobre a indústria de renováveis, o mercado de renováveis. Então, até o final de 2025, está previsto o início de construções dessas novas usinas de renováveis, que aí vão englobar todas as tecnologias renováveis, que vão ter uma tributação diferenciada, uma redução nessa tributação. Isso vai facilitar com que as empresas investam mais e, com isso, novos empregos também surjam. Então, a previsão aí para começar, só no final do próximo ano, 400 mil vagas em renováveis previstas, né? Principalmente no norte de Minas e na região Nordeste. É um investimento muito grande que está vindo do governo em relação a isso, 165 bilhões em investimentos para isso acontecer. E aí, na verdade, fazer um wrap-up da minha fala, dizendo, também não vou estourar o tempo, estou com o cronômetro ali, que essa é uma previsão mundial, né, e o Brasil não poderia ficar diferente, né, disso. A previsão no mundo é que a gente tenha 40 milhões de empregos em todo o globo até 2050 no setor elétrico, né? Então, viemos crescendo bastante. A gente não está na velocidade que a gente gostaria, não dá para a gente ser ingênuo e falar que está maravilhoso, não está. Gostaríamos que a questão regulatória estivesse mais rápida, estivesse, né, muito mais avançada e que as conversas e as decisões fossem, né, num tempo diferente, porque a gente sabe que uma vez tomadas as decisões e regulações e tudo que for dessa parte, ainda existem, então, as empresas de fora querendo vir investir no Brasil e colocar o dinheiro aqui para fazer, né, toda essa tecnologia e aí começar, então, a fazer, né, fazer os bids e tudo mais, de quais vão ser as empresas que vão trabalhar e divisão dessa costa gigantesca que a gente tem no Brasil, né? Mas que empresas vão ficar com que pedaço, né? Existe um estudo avançado da Beólica, convido todos a entrarem no site da Beólica e olhar isso. A nossa costa do Brasil, ela é realmente muito grande, então a gente tem um potencial para offshore wind gigantesco, mas tem muitas questões envolvidas ainda antes para ser decididas, ambiental e tudo mais.
Então, por isso, a gente fica aqui torcendo que avance, porque tem que começar a construir logo, né, para que os empregos surjam, porque não vai ser amanhã já vai ter emprego nessa área. Então, na verdade, a minha fala é para reiterar o que o professor falou e que a Renata falou, para todos e todas que estejam ouvindo, sobre. Agora eu vou falar o lado recruiter mesmo, né, porque eu estava falando muito no viés comercial, que na outra ponta está o candidato querendo um trabalho nessa área, querendo se desenvolver nessa área, só que a gente precisa entender que as pessoas não vão ter ainda essa experiência, até porque não existe ainda esse mercado estabelecido. Como você vai suprir esse gap que está faltando, né? Se preparando, se qualificando com uma instituição que você conheça e que saiba que vai te proporcionar um corpo docente conhecedor realmente do mercado. E aí, no outro lado, como comercial, eu posso dizer que as empresas estão abertas a entender que o profissional que está se capacitando, que está estudando, vai ser considerado nos processos e pode vir a ser considerado realmente como alguém que está ali na ponta para começar, né? Não é alguém que vai ter ali anos de experiência nesse setor, até porque o setor é novo. Então, espero ter ajudado. Tem outro slide, mas não vai dar muito tempo. Era só para mostrar o panorama da Absolar. Se quiser mostrar. Fica à vontade, Fernanda. Pode ser? É bem rápido. E aí, se o professor quiser comentar, né, por favor. Eu peguei esse dado da Absolar, que é a Associação, né, Brasileira de Solar. E aí, o que acontece é que, nesse dado, a gente vê o crescimento, né, de solar, né, de 8 megawatts até agora, a previsão, né, de 2024 é uma projeção ali de que a gente atinja até o final do ano mais de 45 mil, né? Então, deixa o professor falar aí, porque quando isso vai crescendo, os postos de trabalho vão crescendo também. Então, é isso. Espero que tenha sido de boa contribuição para todos e todas. Fernanda, é realmente, assim, fantástico, porque é o que a gente escuta, assim, confesso que a temática, o motivo da gente trazer, né, essa palestra, esse webinar, é porque nós temos uma rede alumni que, em tese, solicita para a gente esse retorno, onde a gente pode encontrar, onde estão esses empregos, vocês conseguem trazer para a gente esses números, essas informações e fazer essa parceria com a Brunel, assim, para a gente da match, assim, vamos dizer, porque realmente era o que a gente precisava, era o que a gente precisava trazer para a nossa rede. Espero que os alunos que estejam aqui estejam satisfeitos, e para mim, assim, só tenho a agradecer, porque sua contribuição foi realmente muito fantástica, é de quem está à frente disso, né, à frente do mercado, então, nada mais justo do que vocês falarem mesmo e trazer esses números para a gente. E fora falar que a transição energética tem aí um papel crucial no mercado de trabalho, né? Esses dados apresentados, eles não negam. Então, muito obrigada mesmo. E por isso, assim, o departamento aqui de formação profissional, nosso trabalho é atuar mesmo estrategicamente nessas temáticas, estrategicamente ouvindo o nosso público e cuidadosamente desenvolver essas capacitações, porque além da gente ter, claro, o braço do governo alemão, né, a economia alemã conosco, trazendo projetos, às vezes, por vezes financiados, mas muitas vezes o que a gente propõe é o que está acontecendo, obviamente, no Brasil, é o nosso cenário, é o cenário brasileiro, então a gente busca desenvolver e capacitar tantos colaboradores, nossos colaboradores, quanto o público, com o objetivo, né, que é o objetivo dessa transição energética assim, segura, justa e um futuro aí que é bem próximo para a gente. Muito obrigada, para que realmente não haja, como eu escutei ontem numa reportagem, um apagão de mão de obra, porque isso tem acontecido, eu tenho escutado, isso, para quem é da área de educação, assim, entristece um pouco. Mas vamos agora abrir as perguntas do chat. As meninas estão me mandando algumas perguntas aqui, eu vou ver se eu consigo. Nós temos 10 minutinhos que acho que a gente pode falar sobre essas perguntas. Vou começar então pela Fernanda. Fernanda, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas de energias renováveis atualmente?
Essa é uma pergunta que veio aí do nosso chat. Obrigada pela pergunta. Assim, o que acontece hoje é que a gente vai para as reuniões e conversa com esses tomadores de decisão e essas pessoas que são as pessoas que vão precisar dos profissionais, vão demandar. Então, Brunel, procura esses profissionais para a gente, resumindo. Elas têm observado que não é um mercado ainda propício para a gente ser exagerado na demanda, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer? Não é assim agora, eles não vão chegar e vão pedir diversas vagas e a gente vai começar a trabalhar e vai surgir muitos empregos, como a gente lembrar de 2012 para o óleo e gás no Rio de Janeiro, né? Que a gente contratou, assim, eu trabalhava numa outra empresa de petróleo e, assim, era violento. A gente contratou 300 pessoas em um mês, assim, para a Halliburton na época. Foi, assim, a empresa tinha ganho licitação, tinha ganho bid para várias bacias e tinha que preencher ali a plataforma e colocar todo aquele profissionais ontem. Então, assim, eu não vejo, o professor vai falar também, esse movimento acontecendo em renováveis nesse ritmo. É mais como ele estava falando, é uma curva que a gente vai precisar entender. Então, ter paciência é uma das coisas importantes para entender que as demandas vão vir paulatinamente. E o que eu vejo é que as empresas estão um pouco cautelosas. O que a gente mais gostaria era sair das reuniões e, olha, temos diversas oportunidades aqui, podem trabalhar e contratar todas as pessoas de todos os setores renováveis. Ainda não é assim, está muito pensado. Então, não sei se estou respondendo direito a pergunta, mas o que tem sido um entrave é ainda olhar para o horizonte e entender o que vai acontecer no Brasil. Porque aí me colocando no lado do cliente, da empresa, que eu preciso entender e eu entendo. Eles não vão contratar e daqui a pouco eles vão ter que demitir, porque eles não sabem o que vai acontecer, né? Professor, se quiser complementar, então cautela, eu acho. Se eu tiver um tempinho aí, eu acho que Fica dá para à vontade, acrescentar gente, algumas dá coisas tempo. aqui, porque é bacana que esse olhar que a Fernanda traz, né? É assim, a gente entender o mercado, né? Por que ele não responde nessa explosão? Porque a gente não precisa dessa explosão de fornecimento de eletricidade. A gente não vive um momento de crescimento da demanda tão grande. Por que a gente vê uma coisa tão acelerada na Europa? A Europa também não está crescendo, assim. Se a gente falar de Índia, China, são países que crescem vertiginosamente. Mas a Europa não. E por que aparentemente a gente vê esse mercado mais aquecido lá? Porque eles precisam substituir as deles. Principalmente no setor elétrico, eles são muito mais emissores do que nós. Nós temos uma base que é hídrica. Então, a gente pode, como nação, né, pode não ser o objetivo aí de quem busca esse mercado de emprego, mas entender o mercado. Como nação, a gente não precisa ser tão célere nisso. Então, as empresas que vêm para cá sabem que a nossa transição no setor elétrico, não estou falando do energético como um todo, no setor elétrico, ela é mais lenta. E eles vão entrar neste ritmo. O que, em parte, eu acho que é uma vantagem é que esse mercado pode não ser tão explosivo, mas eu acho que ele é bem disperso no Brasil. Porque a solar pode estar em qualquer lugar. A eólica não é qualquer lugar, mas a eólica a gente tem em bastante lugares. No Nordeste, quando começarmos a avançar na fronteira offshore, o Sudeste, que não tem eólica onshore, passa a ser um mercado possível offshore. Então, a vantagem é que ela é dispersa, mas o crescimento ele vai ser, olhar um pouco o crescimento econômico e o setor energético. Se em algum momento a gente tiver uma explosão de crescimento, a gente vai precisar crescer a oferta. Mas hoje em dia, oferta e demanda estão ok. Obrigado. Perfeito, perfeito. Diego, tem uma pergunta aqui que acho que é mais para você, olha. Como o Brasil está contribuindo para o avanço global da transição energética para as energias renováveis? Acho que você falou um pouquinho, acho que pode contribuir. Legal, eu até respondi um pouco ali no chat por escrito essa pergunta, mas é bom para as pessoas ouvirem. Infelizmente, eu acho que a gente não é tão condutor quanto poderíamos ter como país. Eu acho que a morosidade regulatória, esse delay nosso em reagir, né? O mundo é cada vez mais rápido e uma crítica que eu tenho na parte de políticas
é que a gente é cada vez mais lento. Então, para você ser uma nação condutora, e a gente tem um potencial em renováveis muito grande, então nós poderíamos ter desenvolvido algumas coisas. A gente tem uma VEC, né, no setor eólico, que é uma grande referência. Na fotovoltaica, ninguém no mundo mais quer entrar como produtor de equipamento. Você foi atropelado pelo mercado chinês, as grandes alemãs foram atropeladas pelo mercado. Perdeu-se mercado para eles. Ok, a gente tem que ver que mercados dá para brigar, que mercados a gente tira o barco. Mas como um condutor, eu acho que a gente perdeu um pouco o timing, dá para recuperar, mas hoje eu acho que a gente segue mais a onda do mundo e podemos lucrar com isso. E eu acho que parte do que a Fernanda apresentou, do potencial de hidrogênio, é aquilo: o Brasil não tem uma população como Índia e China. Então a gente não vai precisar produzir só para território nacional tanto. Se houver um vetor energético como o hidrogênio, permite ser, que você poderia ser um exportador indireto de eletricidade, aí sim, num longo prazo, o Brasil pode ser um país com potencial, porque a gente teria o potencial de produzir muito mais energia do que, de fato, nossa população iria requerer. Então, nós teríamos um excedente, e esse excedente teria valor no mercado internacional. Então, assim, acho que falta um bom tempo aí tecnológico e político para a gente ser um direcionador aí do mundo. Se me permite, Renata, eu posso colocar meus contatos aqui para as pessoas no chat, que aí elas podem me contactar para quaisquer outras também. bancos e tal. Sem problema algum. Pessoal, infelizmente, nosso tempo aí... Pode falar, Fernanda. É porque eu vi que tem uma pessoa, Reginaldo Sena, Deixa eu ver se pode divulgar o material. Pode, da minha parte não. Perfeito. Não posso. Você pode, eu te mandei, Renata, você pode mandar então para as pessoas. Teve uma outra pergunta. Tem uma pessoa que está querendo falar. Rodrigo Sóstenes. Vou abrir uma exceção, Sóstenes. Fica à vontade. Eu acho que foi sem querer. Bom, vamos seguir aqui com a nossa agenda aqui, do nosso cronograma está um pouquinho apertado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que seja rapidinha. Rodrigo Costa. Eu não consigo olhar direito, mas eu acho que eu também não. Rodrigo, tem várias, gente. Eu vi uma do Reginaldo. Ele faz doutorado em transição energética, quer saber se tem espaços para cientistas como ele. Rodrigo, assim, transição energética ainda... Pode falar? Posso falar? Pode. É uma pauta ainda super necessária, super atual, como eu falei. Eu me considero ainda em transição energética, um ano que eu estou na Brunel aprendendo sobre isso. Aprendi muito com colegas da Brunel, e especialmente o Michel, que fez o curso de vocês também e conhece muito. E também nas interações do curso de hidrogênio, enfim, estou aprendendo bastante. Eu ainda estou em transição energética. Se você já faz um doutorado em transição energética, com certeza o seu conhecimento vai contribuir para essas empresas, né? Então, é aquilo que o professor estava falando, encontrar qual é a demanda específica, né? Não é qualquer tipo de vaga que vai ser interessante para você só para estar em renováveis, né? Ou só para estar em transição energética. Pensar realmente, estudar que tipo de empresas poderiam se beneficiar e ter essa parte, assim, que tem a ver com o movimento que você já vem fazendo de forma acadêmica, transformando para a prática. Tentei resumir, para não tomar muito tempo. Obrigada, Fernanda. Eu vou só interromper as perguntas, mas lembrando, pessoal, eu vou fazer aí, a nossa equipe aqui de formação profissional vai reunir essas perguntas. Os nossos palestrantes estão super abertos a respondê-las posterior ao evento. Então, a gente já tem o contato de vocês, eu vou encaminhar todas essas respostas assim que a gente conseguir pegar com eles, tá? Até para não prejudicar aqui o andamento do evento. Temos 5 minutinhos. Professor Diego, Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Vamos seguindo. Estamos nos encaminhando aqui, né, para a reta final, então eu gostaria de apresentar a oportunidade que eu mencionei para vocês no início do evento. Acho que tanto o professor Diego e a Fernanda também estão curiosos para saber, porque eu não contei. Então, vamos lá. Para as 10,
Deixa eu só para não errar aqui na fala. Então, para as 10 matrículas no curso de Gestão e Sustentabilidade, vindas daqui dos participantes, participantes aqui do evento, nós vamos conceder o acesso gratuito ao curso de Hidrogênio e Sustentabilidade. A Fernanda já fez uma breve propaganda do curso, mas sim, são 2 cursos de muita procura aqui no nosso departamento, muito já consistentes e, enfim, a gente tem agora essa condição especial para quem se matricular no curso a partir de terem assistido, né, nosso webinar. Aqui são as 10 matrículas no curso de Gestão e Sustentabilidade, ou Gestão e Energias Renováveis, perdão, ganhar acesso gratuito ao curso de Hidrogênio e Transição Energética no formato assíncrono. Basta nos enviar um e-mail para o cursos@hk.com.br com o código GENRE2024. E é isso, seja você também um gestor em energias renováveis, nossa equipe está inteiramente à disposição de vocês. Estamos aqui abertos a qualquer troca, qualquer contribuição. Agradeço pelo tempo, pela disponibilidade de todos, mais uma vez aos nossos parceiros. Seguimos aqui com futuras oportunidades, espero tê-los em próximos eventos, próximas oportunidades, cursos. Fernanda, um beijo, Diego, um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Parabéns a todos e todas. Tchau. Obrigado, Obrigada, abraço. Fê, Diego, vamos ficar aqui um segundinho para a gente tentar uma foto? Acho que dá. Esqueci, não sei se as meninas tiraram. Podemos? 1, 2, 3 e... Foi. O gato apareceu. Gente, quase que o gato tá na foto. Deixa eu só encerrar aqui.